Olá, meus amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais um comentário semanal da Parashá. E a Parashá dessa semana chama-se Hayei Sará. Hayei Sará, que se encontra no livro de Bereshit, capítulo 23, verso 1, até o capítulo 25, 18. Alguns estudos biológicos demonstram que é muito positiva a capacidade de adaptação dos animais às modificações que ocorrem no meio ambiente, mas que algumas vezes também pode ser extremamente negativa. Por exemplo, se um sapo for jogado em um recipiente que contém água fervendo, ele salta imediatamente para fora. Ele pode até ficar um pouco queimando, ou um pouco queimado, mas escapa vivo. Porém, o que acontece se o mesmo sapo for colocado em um recipiente que contenha água da sua lagoa, fresca e limpa, e aquela água for lentamente aquecida? O sapo fica estático durante todo o processo de aquecimento, não se move. Ele não reage ao gradual aumento da temperatura e morre, sem esboçar nenhum tipo de reação, quando a água chega a altas temperaturas. A mesma temperatura que antes era quente o suficiente para que eles imediatamente saltasse para fora, desta vez nem mesmo o tira ou o move da sua apatia. Às vezes nós nos comportamos como sapos, nos acomodamos às mudanças negativas, aceitamos tudo com passividade. Achamos que está tudo muito bom, ou que se está mal vai passar sozinho, e é só questão de tempo. O casamento não anda bem, o relacionamento com os filhos cada vez pior, o trabalho cada vez mais desgastado, mas preferimos ficar boiando. Estamos estáveis e apáticos na água que está se aquecendo gradualmente a cada instante. A paraxá da semana passada, Vayera, terminou com o último e mais difícil teste para Abraham, que ele passou com todo o sucesso, que foi a Akedat Yitzhak, ou a amarração de Yitzhak. Abraham fez exatamente o que o Eterno havia lhe ordenado e vencendo todo o sentimento de amor e misericórdia pelo seu próprio filho, Yitzhak, colocou-o sobre o altar e preparou a faca para imolar o menino como uma oferta. No último momento, um anjo do Eterno interrompeu e impediu que o sacrifício fosse realizado. Aquele teste que inicialmente parecia que terminaria com muita tristeza e sofrimento, terminou muito bem. Porém, a paraxá dessa semana, Hayei Sará, nos ensina que o evento da Akedat Yitzhak teve uma consequência dolorosa. A paraxá começa descrevendo a morte de Sará aos 127 anos. Qual a conexão entre Akedat Yitzhak e a morte de Sará? Explica Urashi, o grande comentarista da Torá, que Sará, ao ficar sabendo que Abraham havia levado Yitzhak para sacrificá-lo, não aguentou aquela emoção e acabou morrendo. Mas dessa explicação do Urashi fica uma grande pergunta. Urashi mesmo afirma que o nível de profecia de Sará era ainda maior do que o de Abraham. Como Deus explicitamente falou para Abraham: tudo o que Sará te disser, escute a voz dela. Bereshit 21:12. Então, como Abraham passou no teste de sacrifício de Yitzhak, enquanto Sará, que era mais forte espiritualmente do que ele, não conseguiu passar? Responde o Rav Haim Shmulevitz que houve uma grande diferença na forma como Abraham e Sará foram testados. Abraham foi sendo colocado no teste pouco a pouco, como está escrito: pegue seu filho, seu único filho, que você ama, Yitzhak, e vá para a terra de Moriá, e lá o eleve como uma oferta. Bereshit 22:2. Por que Deus não disse imediatamente que se tratava de Yitzhak e não de Ismael? Por que esta aparente enrolação? Pois se Deus queria dar a notícia de surpresa, ele foi preparando aos poucos o coração de Abraham. Primeiro ele falou: pegue seu filho.
pegue seu filho, para Abraham já aceitar a ideia de que ele precisaria pegar um dos seus filhos. Cada pequena espera até Deus finalmente revelar que se tratava de Isaac, ia dando tempo para Abraham então ir se acostumando com a ideia, e somente assim ele conseguiu vencer o amor por Isaac, superar aquela barreira e chegar ao nível de aceitar sacrificá-lo. Isso de forma consciente, sem nenhuma confusão em seus pensamentos. Ele estava decidido a fazer aquilo. Já Sará, ao contrário, escutou a notícia repentinamente, sem nenhum tipo de preparação, nem tempo para assimilar, para absorver o impacto, e não aguentou esta forte emoção. Mas será que essa preparação realmente foi o que fez a diferença? Afinal, Abraham escutou de Deus que ele teria de sacrificar o seu próprio filho. Por que ter escutado aos poucos essa notícia fez com que fosse mais fácil para o teste? Explica o mesmo Rav Haim que Deus naturalizou na alma do ser humano a característica de se adaptar a situações difíceis, para que o ser humano pudesse resistir mesmo às piores condições da vida. Infelizmente, vimos esse fenômeno acontecer durante a época das terríveis atrocidades nazistas. Quando visita-se o Museu do Holocausto ou assistimos filmes, documentários sobre os crimes nazistas, sempre nos perguntamos como houve pessoas que sobreviveram àquele inferno. Como as pessoas aguentaram os sofrimentos insuportáveis pelos quais passavam todos os dias, anos nos guetos e nos campos de morte. Como suportaram tais condições e não morreram de desgosto? A resposta é que a transição entre uma vida tranquila e o inferno pelo qual eles passaram ocorreu aos poucos, não foi algo repentino. Os judeus foram passando por várias fases difíceis: a perda de direitos sociais, a perda de direitos civis, a obrigação de viver em guetos, confinados, com terríveis privações, transporte em trens de carga como animais, até chegar aos horrores dos campos de concentração. A cada fase que passavam, as pessoas iam se acostumando e isso lhes dava força para aguentar a próxima fase do teste. Foi somente assim que muitos conseguiram então sobreviver. Vimos que essa característica que Deus naturalizou em nossa alma de se adaptar às dificuldades, de se acostumar com uma situação mais difícil, pode ser utilizada de maneira positiva para dar força ao ser humano suportar então para passar por piores testes com os quais nos deparamos em nossa vida. Porém, essa característica também pode ser um grande obstáculo para o nosso crescimento. Muitas vezes passamos por um momento de despertar espiritual. Pode ser por motivações externas, como algum acontecimento que nos faz buscar um sentido para a vida, ou por motivações internas, quando paramos para refletir e começamos a questionar a forma como vivemos. Mas esse despertar, que no início surge como um fogo ardente, com o passar do tempo começa então aos poucos a diminuir. Mesmo pessoas que passam por verdadeiros milagres, com o tempo acomodam-se e acabam esquecendo de tudo o que presenciaram. Pessoas que saíram ilesas de acidentes, onde praticamente não havia nenhuma chance de terem escapado com vida, passam por um primeiro momento de despertar espiritual, uma vontade de se conectar à espiritualidade, de deixar de viver tão focado então apenas no mundo material. Mas em pouco tempo tudo volta ao normal. E a pessoa acaba esquecendo aquela fase complexa, difícil, em que houve um despertar. A Torá nos traz um exemplo impressionante de como ninguém está salvo dessa acomodação espiritual. Quando o patriarca Yaakov morreu no Egito, seus filhos levaram seu corpo para ser sepultado em Israel, no Ma'arat HaMachpelah, onde estavam enterrados Abraham e Isaac. Mas quando chegaram, tiveram uma surpresa. Esav estava na porta tentando impedir o enterro, dizendo que era ele, o primogênito, que tinha o direito de ser enterrado ali. Os filhos de Yaakov explicaram que ele havia vendido
para seu irmão a primogenitura, mas Esav tentou outro argumento, e depois outro. Os filhos de Yaakov, ao invés de perceberem que aquela demora causava uma vergonha para Yaakov, cujo corpo estava lá esperando para ser enterrado, entraram cada vez mais e cada vez mais na discussão. O tempo foi passando e o sepultamento não acontecia, até que Hushim, um dos netos de Yaakov, que era surdo, viu que o corpo de seu avô estava ali parado, em total desprezo, sem ser sepultado. Ao entender que Esav estava impedindo o sepultamento, Hushim pegou um pedaço de madeira e atingiu a cabeça de Esav com um golpe fatal. Somente depois disso Yaakov pode ser dignamente sepultado. Mas será que nenhum filho de Yaakov se importou com o desprezo ao corpo do pai? Somente Hushim? Isto nos ensina até onde chega a força da acomodação espiritual. Os filhos de Yaakov, ao entrarem na discussão com Esav, foram perdendo a sensibilidade ao fato do corpo do seu pai Yaakov estar sendo desprezado. Cada novo argumento os afastava um pouco mais da realidade. Somente Hushim, que era surdo, não entrou na discussão e por isso não perdeu a sua sensibilidade. Este é um dos principais inimigos do nosso crescimento, o comodismo. Se acostumar com a nossa condição espiritual. A força do comodismo entorpece o nosso coração e nos faz perder a noção verdadeira das coisas. Nós nos acostumamos com a desonestidade, com a imoralidade, com a violência. Nos acostumamos a aceitar as coisas erradas de forma passiva, como se fossem normais. Mesmo quando temos certeza na vida, se não tomarmos atitudes de mudança, com o tempo vamos perdendo a força da vontade, perdendo a sensibilidade. Temos que lutar para não cair nunca no comodismo. Como? Refletindo sempre sobre os nossos caminhos e as nossas convicções, tentando melhorar um pouco a cada dia, pequenos detalhes, consertar atos cotidianos simples, com pequenos passos de crescimento. Um dia nós olharemos para trás e sentiremos um grande orgulho de tudo aquilo que conquistamos. A vida é uma escada rolante que desce. Se não estamos subindo, então estaremos automaticamente descendo. É muito importante que possamos refletir nisso. Os habitantes de certo reinado tinham um costume muito estranho. Uma vez por ano eles saíam pela estrada principal que levava ao reinado e coroavam como rei o primeiro que aparecia no caminho. Esta pessoa recebia poder para decidir todos os assuntos do reinado por um ano. Mas no fim desse ano eles tiravam a pessoa do trono, expulsavam essa pessoa da cidade. Sem a sua realeza, a pessoa então ia embora sem nada, exatamente como tinha chegado, com uma mão na frente e outra atrás. Então os habitantes iam para a estrada escolher um novo rei. Certa vez um mendigo estava passando naquela estrada, e apesar de não ter dinheiro, ele tinha muita sabedoria. De repente viu uma enorme multidão vindo em sua direção, cantando alegremente. Antes mesmo de entender qual era o motivo de tanta alegria, ele já estava vestindo um manto, uma coroa real, e estava sendo carregado nos ombros pela multidão em direção ao palácio. Lá uma grande festa o aguardava para que oficialmente então assumisse o trono daquele reino. Pensando nos estranhos acontecimentos daquele dia, o novo rei então reuniu seus ministros, pediu explicações, e eles descreveram o costume local de uma vez por ano escolher uma pessoa qualquer na estrada para ser então o rei. Como ele estava no local certo e no momento certo, então havia sido escolhido como o rei da vez. Quando foi deitar-se, o novo rei então parou para refletir um pouco. Se uma vez por ano um novo rei era escolhido, isto significava que dentro de um ano ele seria substituído no trono e voltaria então à sua miséria. Então, o que ele poderia fazer para não perder tudo no final daquele ano?
após pensar bastante, encontrou a solução. Durante todo o tempo em que foi rei, enviou para a sua própria casa o máximo de dinheiro, joias e mercadorias valiosas que ele conseguiu. Quando o ano estava para terminar, uma multidão entrou em sua casa, trazendo suas velhas roupas de mendigo. Após se trocar, ele foi oficialmente expulso daquele reino e escoltado até os portões, onde os guardas receberam a ordem de nunca mais deixá-lo entrar de novo. Mas ao contrário do que as pessoas esperavam, o mendigo estava feliz. Ele cantava até de tanta alegria. Ele se lembrou do imenso tesouro que o esperava em sua casa. E aquele tesouro foi suficiente para sustentar a sua esposa e filhos, várias gerações com conforto pelo resto de suas vidas. Explica o Rav David Hanagid que viemos para este mundo apenas por um tempo limitado. Muitas vezes estamos tão imersos na busca de prazeres materiais que esquecemos que o tempo está passando e passando rapidamente. E somente quando chega o momento de partirmos é que pensamos ou percebemos que estamos indo embora de mãos completamente vazias. Como assim chegamos a este mundo? Já a pessoa sábia prevê, antecipa o seu futuro. Enquanto está nesse mundo, se esforça para mandar um tesouro, para entesourar a sua riqueza para depois da sua partida. Esse tesouro, segundo a tradição, é composto pelo cumprimento das mitzvot, Gemilut Hassadim, atos de misericórdia, que servem como méritos para a nossa vida em Olam Haba. A Parashá Rei Sará nos conta, como sabemos, sobre a morte de Sará, a primeira matriarca, aos 127 anos. Além do sofrimento pela perda da sua querida esposa, Abraham passou por mais uma grande dificuldade. Apesar de Deus ter prometido que daria a ele e os seus descendentes a terra de Israel, ele precisou comprar, por um preço muito alto, um lugar para sepultar a sua esposa, sua querida esposa. Na conversa que Abraham teve com o povo de Het, os habitantes do local naquela época, ele pediu que lhe vendessem Me'arat HaMachpelah como local de sepultura para Sará. E há algo que nos chama a atenção na frase dita por Abraham: eu sou um peregrino e um residente permanente com vocês. Bereshit 23:4. Este verso é completamente contraditório, pois como alguém pode ser ao mesmo tempo um peregrino e um residente permanente? O que Abraham quis dizer para o povo de Het? A mesma pergunta surge quando observamos um dos versos da Parashat Emor, que trata sobre as leis da venda de um terreno na terra de Israel. Assim está escrito: e a terra não será vendida de maneira permanente, pois a terra é minha, pois vocês são peregrinos e habitantes permanentes comigo. Vaikra 25:23. Este verso nos ensina que a terra de Israel somente pode ser vendida até o ano de Yovel, o jubileu, que ocorre a cada 50 anos. No Shnat HaYovel, o ano do jubileu, cada terra que havia sido vendida volta automaticamente aos seus verdadeiros donos. O que nos chama a atenção é que novamente um verso junta os conceitos de peregrinos e residentes permanentes. Mas será que isso não seria contraditório? O Maggid Miduvno explica qual foi a intenção de Abraham quando ele disse essa frase contraditória para o povo de Het. Segundo o judaísmo, a mentira é uma transgressão muito grave, a ponto de Deus nos advertir da maneira mais enfática do que em outras transgressões, como está escrito: afasta-te da mentira. Shemot 23:7. Não é suficiente apenas não mentir, devemos fazer todo o possível para nos afastar de uma mentira. Porém, existem poucas situações nas quais há permissão
de se distorcer a verdade, como em casos onde dizer a verdade completa causaria uma briga ou colocaria uma pessoa em perigo de vida, etc. Esta situação aconteceu com Abraham, pois Deus havia prometido para ele a terra de Israel. Abraham, então, sabia que corria um risco se ele se dissesse proprietário daquela terra. Por outro lado, Abraham era uma pessoa íntegra e correta. Não concebia a possibilidade de que mentiras saíssem da sua boca, mesmo que o momento assim exigisse. Por isso, quando ele falou com os Hitim, os habitantes da região de Het, ele foi extremamente cuidadoso, utilizando uma linguagem de duplo sentido, falando a verdade, mas deixando que os Hitim entendessem o que quisessem entender. Como Abraham conseguiu este efeito de duplo sentido? Eu sou um peregrino e um residente permanente com vocês. Quando ele incluiu com vocês, Abraham quis dizer que entre eles e os Hitim, um era peregrino e o outro era residente permanente. O entendimento mais simples, e assim os Hitim entenderam, é que Abraham era o peregrino e que eles, claro, eram os donos da terra, eram os residentes permanentes. Porém, a intenção de Abraham era dizer exatamente o contrário, que ele era o residente permanente, porque recebeu de Deus a promessa da terra, e que os Hitim eram os peregrinos. Mas ao entendermos a intenção de Abraham, surge uma outra pergunta. Se a estrutura da frase dita por Abraham era para dar um duplo sentido às suas palavras, então o mesmo conceito deve se aplicar ao versículo que fala sobre a venda das terras em Israel. Por que Deus falou algo com duplo sentido? Qual é o entendimento verdadeiro das palavras do verso da Parashat Emor? A resposta começa com a palavra dos sábios. Este mundo se assemelha a um corredor diante do mundo vindouro. Se prepare no corredor para que você possa entrar no palácio. Pirkei Avot 4:16. Da mesma forma que o corredor de um palácio é apenas uma passagem, assim também a nossa vida, Ba'olam Hazeh, neste mundo material, é um corredor. Estamos aqui como se fôssemos peregrinos em uma terra estranha, como pessoas convidadas para passar a noite em uma casa estranha, pois é somente algo passageiro. Então, o que viemos fazer aqui? Nos preparar para poder entrar no palácio, que é Olam Rabá, o mundo vindouro. E como fazemos a preparação? Diz David HaMelech, eu sou um peregrino na terra, não oculte de mim as suas mitzvot. Tehilim 119, verso 19. David HaMelech está nos ensinando que a estadia do ser humano neste mundo é apenas temporária e, portanto, não se deve desperdiçar a oportunidade que a pessoa, que apesar de ser breve, é muito valiosa. O ser humano deve se esforçar para dar sentido à sua existência através da conexão com as mitzvot do Eterno. Devemos viver como peregrinos, isto é, nossa dedicação principal deve ser às aquisições espirituais, enquanto nossas ocupações com o mundo material devem ser secundárias, pois do mundo material não levamos nada para a nossa eternidade. De que adianta trabalhar 24 horas por dia e acumular milhões, se nada servirão para adquirir a nossa passagem ou a nossa entrada para Olam Rabá? Que possamos refletir em tudo isso durante essa semana, ao estudarmos a Parashat Chayei Sarah, que fala justamente sobre a vida e a morte da primeira e grande matriarca. Que todos tenhamos um bom Shabbat e até a próxima oportunidade. Em Mirtzeh Hashem.